Bom dia. Essa semana, na sexta-feira, eu li uma notícia que realmente me surpreendeu. Essa notícia veio lá da Suécia e diz a notícia que o número de pessoas condenadas a presídios tem diminuído muito. Então a população carcerária, ela tem diminuído de ano para ano. E exatamente por causa dessa diminuição, a Suécia estava desativando uma série de presídios. Vários presídios estavam sendo desativados. É só ficar na frente. Então uma série de presídios estavam sendo desativados. Bem, nos lembramos que os amigos espirituais nos ensinam que nós estamos passando por uma fase de transição. O nosso mundo está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se transformar em um mundo de regeneração. Mas essa transformação, ela ocorre de maneira lenta e de regiões para regiões. Então nós podemos concluir que na Suécia, na Suíça, esse mundo de regeneração parece que já está chegando. Não vai demorar muito, vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Mas nós gostaríamos de começar a nossa conversa recordando uma passagem na carta de apóstolo Paulo em Corinto. Nos lembramos que Corinto fazia parte daquelas cidades consideradas importantes pelo Império Romano. Eram exatamente Roma, capital do Império, Corinto, pela grana que possuía essa cidade, pelo movimento enorme que possuía essa cidade, a cidade de Éfeso, uma população que chegou a ter 400 mil habitantes, na época de Jesus tinha 250 mil, e a cidade de Antioquia, na Síria, que era a porta para a Mesopotâmia, ou caminho para quem queria chegar até a Pérsia, que eram os inimigos naturais dos romanos. Mas a cidade de Corinto, ela foi fundada aproximadamente há 6.000 anos antes de Cristo, uma das cidades mais antigas do mundo. Hoje ainda existe a cidade de Corinto, mas ela está muito distante daquilo que foi no passado. E ela não está no mesmo local, ela mudou de local. Corinto, na época de Jesus, era uma cidade-estado, mas a maior cidade da Grécia. Ela possuía 2 portos. Mas quando nós vemos o mapa da Grécia, a gente vê uma porção de terra ao norte grande e uma porção de terra também grande ao sul. Ligando essas duas grandes áreas, um pequeno istmo. Então, esse istmo é uma faixa estreita de terra com o mar dos dois lados. Esse istmo se chama Istmo de Corinto, e exatamente nesse istmo ficava a cidade de Corinto. Então, todo o comércio daquela região, de norte para sul, de leste para oeste, tinha que passar pela cidade de Corinto. Exatamente por isso, a arrecadação dessa cidade era muito grande. Muito dinheiro circulava pela cidade de Corinto. E Corinto também tinha uma outra situação. Ali era o lugar onde se cultuava a deusa Vênus. Exatamente por isso, a licenciosidade nessa cidade era muito grande. Então, era uma cidade grande luxo, grande riqueza, grande licenciosidade. Talvez por isso Paulo tenha passado 18 meses na cidade de Corinto. Mas toda essa pompa, toda essa riqueza, é claro, atraía os grandes conquistadores. E todos eles passaram pela cidade de Corinto. A cidade foi destruída, reconstruída várias vezes. E ainda precisamos considerar que ali é uma área de terremoto.
Algumas vezes ela foi destruída por conquistadores e outras vezes por terremotos. O último grande terremoto aconteceu em 1858 e destruiu a cidade. A partir dali, resolveram reconstruir a Corinto, mas hoje ela não é nem sombra do que foi no passado. Mas Paulo tinha um carinho especial por Corinto. Então nós encontramos nas cartas de Paulo, duas delas dirigidas à igreja da cidade de Corinto. Diz a tradição religiosa que na realidade são 4, mas 2 se perderam. Bem, retiramos a seguinte frase: como se conhecerá o que toca com a flauta ou com a cítara? Bem, a flauta nós conhecemos, é um instrumento de sopro. A cítara era um instrumento de corda. Eu acho que nós não conhecemos, não. Se nós colocarmos vários artistas aqui na nossa frente, nós não vamos saber quem toca trombone, quem toca corneta, quem toca flauta, quem toca violino. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos, tranquilamente, é que todos nós somos os músicos dessa orquestra extraordinária que se chama Planeta Terra. O nosso planeta realmente é uma grande orquestra. E aí a gente fica imaginando, puxa vida, se o nosso mundo é uma grande orquestra, nós somos os seus músicos, mas no nosso planeta o mal supera o bem. Então nós somos péssimos músicos. É exatamente isso. Nós somos péssimos músicos. Ou nós não estamos realmente cumprindo com a nossa parte. A música que nós deveríamos tocar é exatamente o compromisso que nós assumimos no mundo espiritual antes de reencarnar. Se cada um de nós cumprisse com a sua parte, se cada um cumprisse com a sua programação reencarnatória, o nosso mundo seria muito melhor. O nosso mundo seria uma orquestra totalmente afinada. Mas não é isso que acontece. O nosso maestro é ótimo. O nosso maestro é Jesus. Mas os músicos que somos, todos nós, são ainda bastante imperfeitos. Nós até conhecemos os nossos instrumentos, nós até sabemos do nosso compromisso, mas tocamos uma péssima música para que realmente o nosso mundo seja uma orquestra afinada. Cada um de seus habitantes precisa cumprir com a sua programação reencarnatória. Mas Paulo continua e escreve logo em seguida: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Puxa vida, mas trombeta? Bem, trombeta, eu nem sei o que é uma trombeta, mas deve ser alguma coisa parecida com uma corneta, né? E corneta nós conhecemos perfeitamente. Nos lembramos que lá no passado, e aqui ele fala exatamente da batalha, as batalhas eram comandadas por grandes generais, e esses generais, eles passavam a sua ordem de comando através da corneta ou através da trombeta. A tropa ficava distante, eles comandavam a tropa através dessa corneta. Então, os combatentes tinham que conhecer o sonido da corneta, e mais do que isso, tinham que saber o que aquela corneta estava lhes transmitindo. O que não deve ser uma coisa muito complicada de aprender. Nós percebemos que hoje, nos quartéis da polícia, das Forças Armadas, ainda se usa a corneta. E muitas atividades são reguladas exatamente pelo toque da corneta. Mas isso é uma tradição. Mas o que Paulo está nos dizendo é que todos os combatentes tinham que conhecer o toque da corneta para que durante a batalha não ocorresse interpretações erradas. Que se alguém interpretasse de maneira errada aquilo que a corneta estava transmitindo, é claro que a batalha teria resultados terríveis. Mas nos lembramos uma coisinha interessante, né?
Todos nós também estamos num campo de batalha. Todos nós. Quando saímos do mundo espiritual para reencarnar aqui no planeta Terra, nós trazemos um compromisso e nós precisamos lutar durante a nossa passagem por esse mundo material para cumprir esse compromisso. Então nós podemos dizer que aquele compromisso assumido é exatamente a batalha que nós temos que enfrentar. A corneta que nos mostra o caminho a seguir é a nossa consciência. Então o que nós temos aqui encarnados é um compromisso e uma consciência nos alertando o que é bom, o que é ruim. Aí muita gente até fala, mas a minha consciência ela não mostra nada disso não, ela não me alerta não. Sinal de que essa pessoa não está consultando a sua consciência. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos anotando lá na nossa consciência as leis de Deus. Elas estão todas elas gravadas na nossa consciência. E a nossa consciência, ela deve ser consultada constantemente. E ela nos mostra o que está certo, o que está errado, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. E todos nós temos essa nossa consciência em condições de nos alertar sobre o que é bom, o que é ruim, o que está correto e o que está errado. Agora, é claro que nós precisamos conhecer o som da trombeta. O som da trombeta é aquele momento em que nós consultamos a nossa consciência. Não adianta nada a nossa consciência nos alertar constantemente se nós fazemos de conta que não ouvimos a nossa consciência. Se nós não damos o menor interesse a esses avisos que nos chegam constantemente. Então nós precisamos conhecer a nossa consciência, precisamos saber o que nós estamos fazendo nesse planeta Terra e participar dessa batalha gigantesca. Mas nós vamos falar agora de uma outra cidade, também naquela região, é a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso hoje ela fica na Turquia, e é uma cidade que já chegou a ter 400.000 habitantes, mas na época de Jesus tinha 250.000 habitantes, e que hoje não tem nada. Hoje tem um monte de ruína lá na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha um templo gigantesco, era o templo de Diana. Tinha também um anfiteatro ou um teatro ao ar livre. Aliás, o teatro está lá até hoje, com capacidade para 25.000 pessoas sentadas. E esse é o ponto turístico talvez o mais importante daquela região. E tem também uma casa de pedra, que diz a tradição religiosa, foi lá que morou Maria, mãe de Jesus. Essa casa de pedra, eu particularmente acredito que Maria nunca morou lá, mas a tradição religiosa diz que morou. Pronto, então nós vamos aceitar a tradição. Mas na cidade de Éfeso moraram Maria, mãe de Deus, ou Maria, mãe de Jesus. A gente até fala Maria, mãe de Deus, mas isso na realidade não existe, né? Deus não tinha mãe, não. Maria era mãe de Jesus. Morou João Evangelista, morou Ruth e morou Inácio. Quando João Evangelista ele foi para a cidade de Éfeso, levando Maria, a mãe de Jesus, ele levou também uma jovem que se chamava Ruth e mais uma criança que se chamava Inácio. Esse Inácio, nós encontramos a sua presença no Evangelho de Jesus. É aquela criança que um dia Jesus pôs sobre uma mesa e disse aos apóstolos que se eles quisessem adentrar o reino de Deus, eles deveriam ser tão puros quanto uma criança. E ele botou aquela criança ali como exemplo. Aquela criança era Inácio, que mais tarde se mudou para Antioquia e ficou conhecido como Inácio de Antioquia. Também na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo morou durante 2 anos. Se ele morou durante 2 anos na cidade de Éfeso, é porque ali tinha muito trabalho, tinha muita coisa a ser feita. Então hoje,
A cidade de Éfeso, na Turquia, é uma cidade turística e chama a atenção essa casa que, diz a tradição, foi de Maria, o teatro romano e mais as ruínas do templo de Diana, que na época de Jesus esse templo estava totalmente de pé e foi destruído em outra ocasião. Mas olha aqui o que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. Mas vós não aprendestes assim com o Cristo. Então Paulo, na realidade, está mostrando o comportamento daquelas pessoas e está recriminando esse comportamento, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo, eles não tinham aprendido com o Cristo. Então nos lembramos que a cidade de Éfeso era exatamente aquela cidade habitada pelos gentios. Ali na Judéia, eles chamavam de gentios todas as pessoas que não pertenciam ao povo hebreu, todas as pessoas que não faziam parte das 12 tribos. E entre essas pessoas nós vamos encontrar toda aquela região. E os gentios eram, segundo os judeus, pessoas de costumes terríveis, costumes diferentes, eram pessoas duras de coração, eram pessoas que adoravam vários deuses. Então, eram pessoas que estavam distante das leis de Deus. E nós percebemos que Paulo, quando ele faz essa advertência aos Efésios, ele está falando exatamente dos costumes daquele povo, alertando que aqueles costumes eles não tinham aprendido com o Cristo. Mas nos lembramos uma coisinha interessante. Dependendo daquilo que nós fazemos, dependendo da nossa atuação, daquilo que nós pensamos, nós atraímos sugestões do mundo espiritual. Nós estamos constantemente recebendo sugestões do mundo espiritual. Sugestões boas, sugestões ruins. Vai depender sempre do nosso padrão vibratório. Mas nós podemos analisar como está a nossa situação evolutiva, analisando as influências que nos chegam. Digamos, por exemplo, que vocês sofreram uma ofensa muito grande no ambiente de trabalho, no grupo familiar, na vida de vocês, sofreram uma ofensa muito grande. Bem, quando nós sofremos uma ofensa, nós temos duas soluções. Ou nós esquecemos rapidamente aquela ofensa. Existem algumas criaturas que nem se sentem ofendidas, e existem aquelas outras que ficam curtindo a ofensa. Fala, puxa vida, mas olha o que fizeram para mim, eu não fiz nada errado, eu procuro ajudar o próximo, eu procuro fazer o bem. A pessoa se sente extremamente magoada. Aquela ofensa lhe fez muito mal. E ela fica curtindo aquela ofensa, dia após dia, hora após hora. E algumas vezes, essa pessoa, ela fica imaginando o que ela pode fazer. Ou seja, em represália àquela ofensa, ela decide fazer alguma coisa. E começa a surgir sugestões na sua cabeça, na sua mente. Então ela intimamente planeja o revide. Ah, mas não vai ficar assim, porque eu vou fazer de tal maneira, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Ela não aceita de maneira nenhuma aquela ofensa e planeja uma vingança. Bem, muitas vezes essa vingança nem acontece. Nós sabemos disso. Não acontece nada, aquilo fica só na mente da pessoa. Ela fica pensando naquela situação durante dias e não acontece nada. Mas nós podemos analisar a nossa evolução de acordo com essas sugestões que nos chegam. Primeiramente, se essas sugestões estão nos alcançando, é sinal que nós não perdoamos. É a primeira situação, nós não perdoamos. Então as sugestões de vingança nos alcançam. Mas nós temos duas coisas para fazer. A primeira é aquelas pessoas que gostam da sugestão, que fica dias após dia mentalizando aquela situação, recebendo as sugestões e gosta das sugestões. São pessoas que vivem daquilo que pensam. Elas ficam mentalizando e ficam recebendo aquelas sugestões. Bem,
Se a pessoa gosta das sugestões, mesmo sendo sugestões negativas, nós podemos dizer que essa pessoa ela tem pouquíssima evolução. Se ela está vivenciando aquelas sugestões negativas e gostando, a sua evolução ainda é muito pequena. Tem aquelas que a sugestão chega e ela combate, ela não aceita, ela fica lutando contra a sugestão. Essas criaturas realmente estão evoluindo. Elas estão repelindo aquela sugestão. Agora, tem aquelas outras que a sugestão nem alcança mais, né? É claro, essas criaturas então já evoluíram muito, não são sugestionadas com facilidade e dificilmente essas criaturas retornam através da reencarnação no nosso mundo. Mas eu lembro também uma passagem que o Chico Xavier dizia que ele se sentia muito mal quando alguém lhe ofendia. Olha, quando eu recebo uma ofensa, eu não fico bem. Mas eu ficaria muito pior se eu fosse o ofensor. E eu acho que nós precisamos fazer exatamente dessa maneira. Mas o que nós esperamos de todo discípulo do Cristo é que essas pessoas sigam as boas sugestões. As sugestões ruins que nos alcançam, nós temos que deixar para lá, analisar com mais cuidado e só seguir as boas sugestões. Mas Paulo continua escrevendo aos Efésios e ele diz assim, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação. Ele está falando da nossa conversa. Ele está falando que nós precisamos realmente manter conversas elevadas em todos os níveis e em todas as situações. Conversa elevada são realmente características de almas elevadas. São conversas edificantes. Agora, almas pouco elevadas vai ter conversa pouco edificante. Então nós precisamos realmente observar aquilo que nós estamos falando. Nós sabemos que atraímos espíritos não é só pelo pensamento, não é só pelos atos que realizamos, mas também por aquilo que nós estamos falando. E muitas vezes nós somos sugestionados para manter determinado tipo de conversa. Boas conversas, bons amigos, más conversas, maus amigos. Então, a conversa é uma necessidade de todos nós. Nós precisamos conversar, mas nós precisamos vigiar aquilo que nós estamos falando. No Evangelho de João nós encontramos uma passagem de Jesus, e Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, quando nós lemos esta passagem aqui, nós nos lembramos de uma coisinha interessante. O trabalho, ele faz parte da nossa vida. O trabalho faz parte das leis de Deus. Dentre as leis morais de Deus, nós vamos encontrar a lei do trabalho. Então, nós trouxemos 3 perguntinhas a respeito da lei do trabalho. A primeira, realmente nós temos necessidade do trabalho? É claro que nós temos necessidade do trabalho. O trabalho faz parte das leis de Deus. O trabalho é uma lei da natureza, é uma lei natural. Nós precisamos trabalhar. É uma necessidade de cada um de nós. Vocês já imaginaram se ninguém trabalhasse? O nosso mundo seria um mundo primitivo. Nós não teríamos invenções, não teríamos indústria, não teríamos coisa nenhuma. Tudo que nós possuímos foi conquistado através do trabalho. Então, todo mundo tem que trabalhar. Hoje, nós percebemos que a civilização, ela tem avançado muito. Mas a civilização, ela obriga o homem a trabalhar cada vez mais. Cada vez mais aumenta as nossas necessidades, cada vez mais aumentam os nossos prazeres também. Vocês imaginem há 50 anos atrás. Aqui tem muita gente que dá para imaginar 50 anos atrás. Muitas cidades não tinham luz elétrica. Não tinha. Eu, quando era criança, eu morei num pequeno povoado que não tinha luz elétrica. Se não tem luz elétrica, não tem coisa nenhuma. Tudo que está à nossa volta depende da eletricidade. A água encanada não eram todos os lugares que tinham. Não tinha esgoto, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica.
Não tinha fogão a gás, não tinha geladeira, não tinha televisão. Ou seja, as necessidades eram menores. Mas à medida que vai melhorando a civilização, as necessidades também vão aumentando. Todo mundo hoje gosta de televisão, quer ver o joguinho de futebol, quer ver a novela, quer ver as notícias que correm pelo mundo, quer água gelada, refrigerante gelado e assim vai. Então esses prazeres e essas necessidades nos obrigam a trabalhar cada vez mais. Então nós precisamos sim trabalhar. Mas por que o trabalho é imposto ao homem? Por quê? Olha, é uma coisa muito simples, é uma consequência das leis naturais, é uma consequência do mundo onde nós moramos, onde nós habitamos. Mas o trabalho é também uma expiação. Nós até não ficamos pensando muito nessa situação, mas o trabalho é uma expiação, sim. Se vocês observarem o que acontece no nosso mundo, vocês vão concluir que pouquíssimas pessoas estão contentes com o trabalho que realizam. A maioria está descontente. A maioria exerce um tipo de atividade, mas gostaria de fazer outro. Aquele que é autônomo gostaria de ser empregado de alguém, aquele que é funcionário público gostaria de ser autônomo, o mecânico gostaria de ser engenheiro, o engenheiro queria ser advogado, o advogado quer ser juiz, o juiz, e assim vai. De um modo geral, ninguém está contente. É exatamente por isso que os amigos espirituais nos dizem que o trabalho é uma expiação. Através das nossas atividades, nós estamos resgatando situações que ocorreram lá no passado. Ou seja, o nosso trabalho de hoje é uma consequência daquilo que nós fizemos no passado. Mas eu gostaria de dizer também que nós não gostamos daquilo que nós fazemos por uma situação bastante simples. Nós nos lembramos daquilo que nós fizemos lá no passado, em outras vidas, e nós gostaríamos de estar fazendo exatamente a mesma coisa. Nos esquecendo que muitas vezes as atividades que exercemos lá no passado não foi uma boa, nos fez muito mal. Exatamente por isso a justiça divina permitiu que nós mudássemos de atividade. Mas o trabalho é também uma maneira de nós aperfeiçoarmos a nossa inteligência. Nós só melhoramos a nossa inteligência se nós colocamos essa inteligência para funcionar. E ela vai funcionar através do trabalho. Então nós precisamos trabalhar para aperfeiçoar a inteligência. Quando aperfeiçoamos a inteligência, aperfeiçoamos também o livre-arbítrio, a vontade, a consciência, e assim vai. Bem, nós precisamos do trabalho. Algumas vezes nós ficamos imaginando, puxa vida, mas será que o que eu estou fazendo é um trabalho? Não, o trabalho existe das maneiras mais diferentes possíveis. Tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que nós estamos fazendo e que tem uma utilidade, isso é um trabalho. Nos lembramos que no mundo espiritual eles não têm a matéria. As atividades que as criaturas exercem no mundo espiritual são diferentes das atividades que nós exercemos aqui no mundo material. E uma outra situação bastante comum. Nós algumas vezes chegamos numa certa idade e nos aposentamos. É o meu caso, por exemplo. Mas precisamos nos lembrar que você aposentar é uma característica do mundo material, é lei do mundo material. Perante o mundo espiritual você não aposenta jamais, você continua trabalhando. Você tem que trabalhar enquanto você estiver aqui no mundo material. E vai continuar trabalhando do outro lado. Isso não vai mudar nunca. Então Jesus ele nos recomenda o trabalho. Todos nós precisamos buscar o trabalho e pronto. Uma passagem do Evangelho de Mateus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós ficamos imaginando, puxa vida, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu olho para vocês e não vejo ninguém aqui resplandecendo luz nenhuma. Não vejo ninguém brilhando. E vocês também estão me olhando e também não estão vendo coisa nenhuma, né? Nós não vemos a luz quando nós estamos encarnados. A luminosidade
é uma característica do nosso perispírito. Então, quando nós estivermos desencarnados, quando nós estivermos lá no mundo espiritual, quando nós estivermos separados do corpo material, então espírito e perispírito, realmente o nosso perispírito vai ter a característica da luminosidade. O espírito, ele tem luz própria, ele não precisa de luz para iluminar coisa nenhuma. Mas cada vez que nós chegamos ao mundo material, que nós reencarnamos, o nosso corpo material impede a luminosidade do nosso perispírito. Nós até podemos ter luz, mas quando estivermos no mundo espiritual, nós vamos mostrar essa luz. Quando nós estamos aqui encarnados, nós não mostramos essa luz. O que nós lembramos é aqui no nosso mundo material, tem muita treva, mas muita treva mesmo. E essa treva, ela ocorre por causa da ignorância das criaturas, do egoísmo, a maneira como vivem essas criaturas sem se preocupar com o próximo. E não é só as criaturas que passam por essa situação, os povos também passam, as instituições e assim vai. Mas aí Jesus, ele nos faz essa recomendação: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que é que Jesus está recomendando? Ele está recomendando que aquelas pessoas, aqueles espíritos que possuem um pouquinho de iluminação, aqueles espíritos que já cresceram um pouquinho, que já evoluíram um pouquinho, que eles façam alguma coisa pelo próximo, que eles façam alguma coisa pelo nosso mundo, que eles resplandeçam, então que eles possam apresentar essa luz de uma outra maneira, através do trabalho, através da atuação que eles desenvolvem, através de tantas outras situações, esclarecendo aqueles que ainda não possuem conhecimento nenhum, dando a mão aos mais necessitados. É exatamente isso que Jesus está recomendando. Se nós temos um pouquinho de evolução, para nós pensarmos naqueles que não têm evolução nenhuma e estender a mão a essas criaturas. Aí ele diz uma outra passagem, nós encontramos no Evangelho de Mateus: bem-aventurados os que choram. Isso aqui é lá no Sermão da Montanha. E nós ficamos pensando nessa situação. Bem-aventurados os que choram. Será que todo mundo que chora é bem-aventurado? Será que é? E a gente observa no nosso mundo muita gente chorando. Mas só chorar não vai resolver problema nenhum. Nós choramos quando passamos por uma aflição, quando passamos por uma dificuldade muito grande. Mas se nós passamos pela dificuldade, nós passamos pela aflição e depois nós choramos, é sinal que nós precisamos tomar uma resolução, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos alcançar a tranquilidade. E se nós só chorar e não tomar providência nenhuma, vai ficar exatamente do mesmo jeito. Então, a aflição, a dor, ela serve para nos mostrar que precisamos fazer alguma coisa. A causa dessa aflição, ou é alguma coisa que nós fizemos, ou alguma coisa que nós não fizemos. É claro que existem aflições que estão vindo lá do nosso passado. Para essas aflições que estão vindo do passado, nós só temos que ter resignação. Nós não temos nada para fazer. É resignação e pronto. Mas as aflições que têm uma causa e nós conhecemos essa causa, nós precisamos realmente fazer alguma coisa para diminuir essa aflição. Não adianta nada a pessoa ser alcançada pela aflição e continuar exatamente do mesmo jeito. Ou seja, não realizar correção nenhuma. Se a pessoa não realizar nenhuma correção, a aflição vai continuar. Então nós precisamos nos lembrar desta passagem aqui e realmente fazer as correções necessárias na nossa caminhada evolutiva. É claro que todos nós temos aflições, mas nós precisamos realmente pensar numa solução para essas aflições. Bem, uma outra passagem do Evangelho de João. Esta passagem aqui ocorreu na quinta-feira, quando Jesus fazia aquela última ceia com os apóstolos. Depois da ceia,
ele reuniu os apóstolos e ele pediu que lhe trouxessem uma bacia com água, toalha, e ele começou a lavar os pés dos apóstolos. Era uma demonstração de humildade. Ele queria que os apóstolos tivessem a mesma humildade que ele também tinha. Mas o interessante é que quando chegou a vez de Pedro, Pedro simplesmente falou: não, o meu não. Você lava o pé dos outros, o meu você não vai lavar não. Pedro era assim meio. Mas Jesus simplesmente olhou para ele e falou: se eu não lavar o seu pé, você está fora. Jesus também não dá muita moleza não. Então Pedro não queria, mas não quer que eu lave o seu pé, você está fora. Então, então lava, então pode, né? Mas Jesus continua lavando os nossos pés até os dias de hoje. Não mudou nada. Se nós ficarmos imaginando que Jesus só lavou o pé dos... Não. Jesus está ao nosso lado, lavando os nossos pés até os dias atuais, mostrando a necessidade de nós termos humildade. Mas quando nós aprendemos os ensinamentos de Cristo, quando nós colocamos esses ensinamentos em prática, realmente Jesus não está só lavando os nossos pés, está lavando também a nossa cabeça, os nossos braços, as nossas pernas. E é exatamente isso que nós queremos, que Jesus fique conosco, que nos dê esse apoio constantemente. Para isso, nós precisamos não só conhecer seus ensinamentos, mas principalmente praticar seus ensinamentos. Só conhecer é muito pouco. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção.